É tão bom quando o original Netflix acerta a mão na sua proposta. Mesmo sendo um pouco diferente do convencional que você encontra aqui na plataforma, hoje nós vamos falar sobre Maniac, a nova proposta de Cary Fukunaga, de True Detective e de Beasts of No Nation. E é claro, com a presença do ator Jonah Hill, de Anjos da Lei 1 e 2, e da amada Emma Stone, de La La Land, mesmo lembrando dos dois por Superbad. Bem, Jonah Hill interpreta Owen, que é um jovem de uma família rica, só que ele acaba sofrendo de esquizofrenia. E por causa disso, ele tem uma certa dificuldade em saber o que é real e o que é uma ilusão. Ele não consegue distinguir a realidade das coisas. E por essa esquizofrenia dele, a família sente muita vergonha dele ou não sabe muito bem como lidar com ele. Então ele sempre acaba sendo meio escondido por ela. E além disso, dele não conseguir distinguir a realidade, ele acaba passando por delírios em que ele acha que faz parte de alguma organização secreta ou de alguma conspiração que está ocorrendo no mundo. Em contrapartida, a Emma Stone interpreta Anne, que tem total noção da sua realidade. Só que ela não quer viver essa realidade. Então ela gasta todo o dinheiro que ela tem e que não tem procurando métodos e formas de fugir de sua realidade e ir para um mundo mais fantasioso, mais fácil de se lidar. E é claro, todo esse problema com ela da realidade tem a ver com um drama familiar que é desenvolvido ao longo da série. Agora, o que é Maniac, na verdade? Aparentemente, ou muito obviamente, a série se passa num futuro não tão futuro assim. Na verdade, não fica muito claro em que ano nós estamos ou o que é tão evoluído. Os carros ainda são normais, mas tem algumas tecnologias diferentes. Parece que é tipo aquele futuro distópico onde grandes conglomerados dominaram o mundo, mas não dá pra ter total certeza disso. Mas na real, o interessante dessa obra é o quanto ela tem uma visão negativa do futuro. Parece um episódio de Black Mirror, pra falar a verdade. Por que eu falo isso? Pelo apresentar da obra, fica meio óbvio que as relações humanas elas acabam sendo um problema nesse mundo. Relações humanas acabam gerando certos traumas que são difíceis de se lidar. E a melhor maneira de se lidar é acaba você tendo amigos falsos ou algo do tipo, ir para relações mais virtuais. O que é interessante nessa série é que apresenta vários desses conceitos. Por exemplo, tem uma empresa que ela oferece um serviço de amigos substitutos, em que você contrata uma pessoa para ser o seu amigo. Bem óbvio, só que não é tão simples. Você consegue fazer que elas finjam ser uma outra pessoa. Você não quer ter só um amigo. Você quer que esse seu novo amigo seja como a sua mãe, por exemplo. E ele vai tentar agir como se fosse a sua mãe verdadeira. O que é bem bizarro. Mas tipo, não vai só até aí. Você tem outras empresas que elas vendem serviço de suborno. Você vai lá, entrega o nome da pessoa, aí te dá uma opção, o que você quer fazer? Tu quer só o contato dessa pessoa? Você quer que a gente faça um sequestro com alguém da família dela? Tu quer saber da vida da filha, da mãe? O que você quer? Tudo isso é comprável. E é claro, o melhor de todos é, se você não tem dinheiro para pagar as coisas, você consegue fazer um empréstimo de você mesmo. Você pode trabalhar como um amigo substituto, tem essa opção. Você pode ser um anúncio ambulante, em que você tem um conjunto de anúncios em panfletinhos e que você fica falando para as outras pessoas na cara dura. Ou além disso, você pode vender a sua imagem para bancos de dados em que eles vão lá e, vou fazer uma propaganda sobre qualquer coisa. E eles vão lá, pegam a sua foto que você já vendeu, se eu ter mais direito sobre a sua imagem, e eles vão lá e fazem. Tipo, tudo é negociável. Mas, ao mesmo tempo, fica meio óbvio nessa série em que mais que há essa dissociação da realidade, quanto mais existem essas coisas virtuais, não naturais, por assim dizer, aumenta-se a quantidade de pessoas que acabam tendo distúrbios
mentais, emocionais também, mas aqui foca mais no mental, as doenças neurológicas. E você acaba também tendo uma grande quantidade de obras sobre. Você tem uma escritora que é super famosa por fazer livros para ajudar, e você tem grupos farmacêuticos tentando vender mais produtos, mais remédios para combater as doenças neurológicas. E é bem interessante de observar tudo isso. E é basicamente nesse enredo em que o Owen e a Anne acabam se envolvendo, que é um estudo científico proposto por uma empresa que consiste em 3 pílulas que prometem que vão acabar com todos os seus problemas psicológicos. E bem, é aí que a história desenvolve. O interessante de Maniac tá na sua narração, na sua narrativa. É um seriado de 10 episódios, mais ou menos de 40 minutos. E o interessante aqui é, os primeiros 2 episódios são focados na construção dos personagens. Não bem na construção, mas pra você entender quem eles são. O primeiro episódio é focado totalmente no Owen. Foca nele, em toda a sua desilusão, todos os seus medos, toda a sua dificuldade de ver o real do ilusório. O que é interessante, porque quando você começa assistindo pela visão de um neurótico, você não consegue distinguir facilmente o que é real, o que não é real na série. Você fica em certas dúvidas, aparece personagem tal, aparece situação tal, você não sabe dizer se aquilo está realmente acontecendo ou não. O mesmo vale pro segundo episódio da Anne, em que você vê tudo o que aconteceu, tudo que é permitido a gente saber sobre ela até ela chegar nesse ponto de entrar no experimento. E é interessante que nos 2 episódios você vê a outra contraparte aparecendo, mas tudo isso se transforma nos outros episódios. Como são 3 pílulas, e elas são chamadas de A, B e C, e elas têm formatos de A, B e C, mas acho que isso não é tão interessante assim, é só para facilitar o público a ver as pílulas e ver em que fase estamos da história. E essas pílulas, elas são responsáveis por expor os traumas e medos dos pacientes no experimento. E a maneira em que a série tenta mostrar esses experimentos, porque cada vez que você toma uma pílula, você vai reviver uma situação ou um cenário. Aparentemente é bem variado de personagem para personagem. É a maior sacada da história, porque cada ato permite a gente ter várias interpretações sobre tudo o que está acontecendo. Bem, tem uma interpretação que a direção criou, mas você acaba conseguindo ter a sua própria, não é tão linear a história. E trabalhando com essa questão do real e do fantasioso, misturando ainda com pessoas tomando drogas para entender os seus próprios dramas e medos, você interpreta aí o que você quiser. Tudo é permitido basicamente. Existem várias ligações entre os aspectos reais da vida cotidiana dos pacientes, em que nos são apresentados os primeiros episódios, e o que realmente acontece nos experimentos. Por exemplo, sem dar muitos spoilers, você vê no início do seriado a Anne procurando um cachorrinho que está perdido, e um desses sonhos ela acaba procurando um outro bicho. E você acaba vendo que cada uma dessas cenas que eles vão assistindo, de cada uma dessas memórias, dessas vidas que eles vão tendo enquanto tomam as drogas, são um reflexo da vida normal deles. Mas aí que tá, o que eles enxergam da vida real deles não bate, não casa com o que eles enxergam nos sonhos. Porque a vida real deles, tá tudo mascarado. A mente possui mecanismos de defesa contra essas dores que você tem, sobre seus traumas. Mas a droga faz você perder esse mecanismo, ou tenta fazer. E você enxerga versões de você mesmo, versões das situações que são diferentes do que você lembra. O que acaba colocando os personagens em visões mais imparciais deles mesmos. Eles acabam tendo que discutir o que realmente aconteceu na vida deles, o que deu de errado, por assim dizer. E fica muito bem trabalhado mesmo. Bem, finalizando aqui, Maniac se propõe a apresentar e tentar desenvolver a mente humana e todas as dificuldades que isso apresenta, todas essas doenças, todas as loucuras. Ela consegue produzir bons resultados, mesmo achando que ela produz mais perguntas do que respostas, mesmo achando que ela não tinha o objetivo de responder as perguntas sobre a mente. Mas o importante é, a jornada dos seus personagens, ela é totalmente concluída.
fecha perfeitamente. E além do mais, ela apresenta um otimismo que eu acredito que vai agradar muito o público. Mesmo o público que se propor a pensar sobre a série, sobre tudo o que ela quer dizer, o que não quer, e mesmo para o público que não estiver muito interessado em pensar minuciosamente sobre tudo isso. O importante é que apresenta uma experiência extremamente válida para o público. Eu sou Alexandre Maquin, aqui do canal Tempo de Tela. Qualquer coisa pode comentar, compartilhar, até se inscrever se possível. Obrigado pelos 200 inscritos. Provavelmente agora já tem mais de 200, mas eu sempre vou agradecer. Quando eu fizer 300 eu agradeço de novo. Então, gente, até depois.